Meus queridos irmãos, irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui presente. As pessoas que estão chegando aí pela primeira vez, sejam bem-vindas. Com muito amor, nós queremos acolhê-los, receber com muita alegria em nossa casa. Também cumprimentamos os internautas, as pessoas que estão à distância, está assistindo através do canal GEOC. A nossa gratidão. E nesse instante nós convidamos para que juntos façamos a nossa oração, nosso pedido, a nossa ligação com Deus, com a espiritualidade, para que nós possamos receber, mais uma vez nessa noite de hoje, tudo aquilo que necessitamos, o refazimento físico e principalmente o refazimento espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo o mal que vierdes contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós rogamos a permissão da nossa querida irmã Anália Franco e todos os mentores espirituais que trabalham nessa casa e nosso Mestre Jesus, para que possamos dar por iniciado as nossas atividades, especificamente a primeira parte, aqui nesse instante. E que assim seja. Hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo aí o nosso querido irmão Eduardo Rezende. Ele é da cidade de Palmelo, no entanto, mora aqui em Goiânia e facilitou para que ele venha fazer parte do GEOC, porque a gente sente, assim, ele diz para mim que sente também como já membro da casa, né? Então, para nós é uma alegria muito grande. E todo mês ele vai estar presente, então é com muito carinho, com muita alegria, que a gente convida para que ele venha até a frente e faça uso da palavra. Obrigado. Se você quiser complementar mais alguma coisa. Vamos lá, né, gente? Uma boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, aqueles também que nos acompanham aí via internet, os desencarnados, que a gente sabe que estão em muito maior número. Que Jesus nos abençoe em mais essa noite aqui no GEOC. Eu gostaria de agradecer ao Sebastião, né? Sebastião também, que é de Palmelo. Sebastião, gente, ele foi aluno do meu pai, viu? Lá no Colégio Estadual Professor Eurípides Barçanufo, não é isso, Sebastião? Então, assim, meu pai foi professor de matemática, né? E o Sebastião foi um dos alunos dele. Sebastião tirava só 10, né, Sebastião? Então, gente, meu nome é Eduardo, né? Muitos me conhecem já aqui do GEOC, eu já me sinto da casa também. E foi uma forma assim meio distorcida que eu vim para Goiânia, mas enfim, hoje eu tenho meu emprego, sou funcionário público e hoje também eu entendo o motivo que eu vim para Goiânia, porque não só aqui em Anápolis, mas na região de Goiânia aí eu já estou ministrando palestras em Goiânia também, em vários centros, então acredito que tenha algo maior nessa vinda minha para Goiânia. Mas eu agradeço a Deus demais, que são as quitações dos nossos débitos anteriores. E o assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre quando Jesus disse a frase: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa passagem do Cristo, ela está lá no Evangelho de João, lá em 14, quando o próprio Jesus, ele nos pede: não turbe o vosso coração. Acreditai em Deus, também acreditai em mim, porque eu terei que ir para vos preparar um lugar, pois há muitas moradas na casa do Pai. E qual seria essa casa do Pai que Jesus
o mestre ele fez referência naquele instante. Jesus estava falando do universo. Universo que é composto pelas estrelas, pelos planetas, pelos espíritos que habitam esses planetas. E a gente volta também lá no livro dos Espíritos, na pergunta 37, quando Kardec questiona: Deus surgiu ao mesmo tempo que o universo? E qual foi a resposta dos espíritos para Kardec? Se ele tivesse surgido ao mesmo tempo que o universo, ele não seria Deus, porque o universo ele é obra de Deus. A gente pode fazer uma analogia simples com o pintor, com o escultor. A escultura, ela não é o próprio escultor, nem a pintura o próprio pintor. Então, foram eles que criaram, da mesma forma que Deus criou o nosso universo. A 3.8 pergunta assim: e por que Deus criou esse universo? Os espíritos dizem: porque ele quis, ele sentiu vontade de criar o universo e criou. É o Fiat Lux que está lá na Gênese, né? Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, e o universo foi criado. Segundo a ciência, na Gênese de Kardec também a gente tem essas informações, e eu estou divulgando muita doutrina, né? Acredito que tenha nascido realmente para isso, para levar a doutrina espírita na sua divulgação. E a gente tem informações na Gênese de Kardec, no Pentateuco kardeciano, que não existe ainda na ciência nossa. Para a gente ver o quanto os espíritos ali no século XIX, eles já enxergavam adiante. E eles relatam sobre como foi criada essa estrutura do universo. A ciência diz, há mais ou menos 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás, a gente não tem nem noção do que seja esses anos, porque esses anos eles são contados em ano-luz. E um ano-luz ele representa mais ou menos 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Ou seja, um ano-luz é muita coisa. Nós só estamos a 150 milhões de quilômetros do nosso Sol. A luz do Sol ela demora mais ou menos 8 minutos e meio para chegar até aqui, o planeta Terra. E lembrando que nesses dias estamos antecedendo a virada do ano. Muitas pessoas não têm a noção espiritualmente o que seja essa virada do ano. Do dia 31 de dezembro de 2025 para o dia 1º de janeiro de 2026. Isso representa a volta que a Terra completará no seu ciclo em torno do Sol. A Terra, como tudo no universo, está em constante movimento. Nós nos sentimos parados, mas o planeta Terra, ele é como se fosse uma nave viajando pelo espaço, nos braços da Via Láctea. Nós viajamos a mais ou menos 107 mil quilômetros por hora na órbita do nosso Sol. O nosso Sol, ele viaja a mais ou menos 728 mil quilômetros por hora. O Sol está dando a volta na Via Láctea. E em mais ou menos 250 milhões de anos, quando completa mais ou menos isso, ele completa a sua volta, como a Terra completa a volta em um ano, em 365 dias e 6 horas. Então, esse percurso, ele tem mais ou menos um total de 940 milhões de quilômetros. E hoje, na data de hoje, que é 16 de dezembro, nós completamos 901 milhões de quilômetros andados. Faltando, no restante do ano,
39 milhões de quilômetros. Eu estou trazendo esses dados para nós termos a noção do quanto Deus ele é grande. Porque o Sol ele é uma das menores estrelas que nós temos na Via Láctea. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela é composta por mais ou menos de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas de médio porte para grande porte, que são maiores do que o Sol. Por isso Jesus, ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. Essas muitas moradas são os planetas. Nesse universo, né, desde o átomo que se agita na luz até a estrela que flutua no éter, Deus comanda tudo, e foi Ele quem criou. Deus ele escolheu para a forma que Ele achou que seria a semelhança dele, a forma esférica. A gente pode observar que desde as moléculas, os átomos, os planetas, as estrelas, tudo recebe a forma esférica. Isso é a forma que Deus quis trazer para todos nós. Também temos essa informação lá na Revista Espírita. Espiritualmente, eu trouxe dados para a gente físicos. E o que representa essa casa do Pai espiritualmente falando? O que a ciência prova em relação à matéria física, ela representa mais ou menos apenas 4% desse universo. A ciência nossa, ela não comprova a energia escura, que é 65%, e a matéria escura, que se não falha a memória, é 31% desse universo. Então, nós não enxergamos nem a energia escura, nem a matéria escura. A energia escura, ela expande esse universo. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, o universo já expandiu milhões de quilômetros. Para a gente ter noção que a vida, ela não existe somente no corpo físico. Se nós fôssemos acreditar somente no que a ciência prova, como muitos irmãos nossos, né, que se dizem crerem somente naquilo que é provado fisicamente, nós estamos crendo apenas em 4% do universo. Os outros 96% nós estamos ignorando. E é nesses 96% que se encontram o plano espiritual. O próprio Livro dos Espíritos, ele nos traz que Deus criou 2 tipos de mundo. O mundo primário, que é o verdadeiro, que é o mundo espiritual, e o mundo secundário, que é esse aqui que nós estamos encarnados, que é o mundo do nosso corpo físico, né? Deus criou isso para a gente por necessidade nossa. Para nós evoluirmos, nós precisamos desse vaso sagrado que se chama corpo físico. Por isso que nessa casa do Pai, os planetas, eles possuem escala evolutiva, como nós também, espíritos, possuímos escala evolutiva. E qual que foi a designação da espiritualidade, né? Como que ela classificou esses planetas? Está lá no capítulo 3, Santo Agostinho, ele fala muito bem sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E esses planetas, eles são classificados da seguinte forma: planetas primitivos, onde a Terra esteve um dia, depois que ela foi criada. Ela passou para planeta de provas e expiações, é onde nós estamos inseridos hoje. Mundos regeneradores, é onde nós estamos em transição. Nós vamos sair de provas e expiações e passar para mundo regenerador. A Terra vai passar para isso. Temos mundos ditosos, que seria aqueles mais avançados ainda do que os regeneradores, e mundos felizes,
aqueles onde habitam os espíritos mais ou menos da hierarquia de Jesus. Então, os espíritos crísticos, eles habitam já mundos felizes. Nesse mundo que nós nos encontramos, de provas e expiações, que é a Terra, o mal sobrepõe o bem. Então, hoje, nós olhamos à nossa volta e ainda choramos, ainda sofremos, ainda ficamos indignados com os acontecimentos que temos. Se a gente abre os telejornais, assiste, né? Abre a internet, a gente vai ver o quanto existe crimes nesse mundo de provas e expiações. Mas é necessário que haja, porque através desse mal que nós enxergamos com a nossa visão limitada, que Deus faz as suas correções. Porque espíritos errantes que somos, ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva. O livro dos Espíritos, ele é bem claro. Deus não tem privilégio na sua criação. Deus criou a todos os espíritos simples e ignorantes. Só que quando ele nos cria, na nossa trajetória evolutiva, nós adquirimos duas coisas nessa trajetória. Está lá no livro Universo e Vida, do irmão Áureo. Nós adquirimos nessa trajetória a razão e o livre-arbítrio. Quando nasce a razão, que é a primeira encarnação que nós teremos aqui na Terra, junto com ela chega o nosso livre-arbítrio. O irmão Áureo relata que antes dessa primeira encarnação, o nosso espírito ele é levado no espaço para locais onde nós somos ensinados sobre o bem e o mal. Só que a partir da primeira encarnação, o caminho a ser percorrido é por conta nossa. Porque aí nós temos livre arbítrio. Lembrando que o Criador, ele não nos proíbe de nada. O Criador, ele deixa que nós caminhemos com o nosso livre-arbítrio. Porque se assim não fosse, nós seríamos seres programados como máquinas. Nós não teríamos a liberdade de andar para onde nós queremos. E sabemos que a gente pode caminhar para o lado positivo, mas também pode caminhar para o lado negativo. E quando nós caminhamos para o lado negativo, nós não estamos atendendo ao chamamento de Jesus. Nós não atendemos aos ensinamentos desse evangelho, principalmente o evangelho segundo o Espiritismo. Então, se queremos andar certo nesse mundo de provas e expiações, que as nossas atitudes elas estejam pautadas e baseadas nos ensinamentos desse evangelho. Porque se assim nós fizermos, nós teremos uma bússola direcionadora que nos dirige nesse turbilhão de dificuldades que é a Terra. A Terra nós podemos considerar assim. Estamos de cada margem, é como se fosse um rio. Um rio de problemas, viu, gente? O mundo de prova e expiação é um rio de problema. Divaldo falava assim, ó. A Terra é uma fábrica de problemas. Você resolve um aqui, aparece 2, 3. Você terminou de resolver os 2, 3, aparece 4, 5. Terminou de resolver 4, 5, aparece 6, 7, 8. O Divaldo Franco falava que é mais ou menos assim. E aí existe esse rio de testes. Esses problemas são lições abençoadas, né? Esse rio de testes, nós estamos de cada margem. E aí nós temos que navegar para atravessarmos para outra margem. O que seria a outra margem desse rio de dificuldades e de problemas? Seria a volta para o mundo espiritual. Enquanto estamos aqui na Terra, encarnados, estamos de cada margem do rio. Quando nós atravessarmos o rio, entraremos, acessaremos a outra margem. Mas temos que ter noção
que se a gente não tiver um guia, não tiver um modelo, não tiver um direcionamento, nós nos perderemos dentro desse rio de problemas. Porque nós refugiaremos em coisas e agiremos, né, de forma errônea. É por isso que quem não tem o Evangelho como bússola direcionadora, ele espiritualmente, ele se sente fraco e refugia nas coisas do mundo. Se refugia no álcool, se refugia na droga, se refugia na sexualidade desenfreada, se refugia, né, na avareza para adquirir coisas somente da matéria, e nós nos perdemos diante essa caminhada. E quando nós seguimos essa bússola, nós temos a direção. Porque o próprio Livro dos Espíritos, na pergunta 625, foi questionado a eles: quem é o guia e modelo da humanidade? Qual seria esse protótipo que a gente tem que seguir? E eles responderam: Jesus. Jesus, ele é guia e modelo da humanidade. Ele é guia porque ele direciona o caminho que nós devemos ir. E ele é modelo porque ele traz o exemplo de como devemos caminhar como seres aqui no campo terreno. Então, esses mundos primitivos, eles também possuem espíritos que foram criados por Deus e estão ali no início da sua caminhada. Nós já evoluímos um pouquinho, porque estamos em provas e expiações. Para a gente ter uma noção como que é esse mundo primitivo, quando nós estávamos nessa condição de mundo primitivo, espíritos que se encontravam onde nós estamos hoje, lá em Capela, eles agiam para o lado mais negativo. Já tinham um conhecimento da tecnologia, mas eles não concordavam muito bem com as leis morais do Criador, porque essas leis morais, elas estão inseridas em todo o universo. Não são só leis morais do planeta Terra. Elas são leis morais de todos os planetas. E aí eles não concordavam muito, estavam andando mais para o caminho negativo, como nós temos irmãos nossos, né, aqui no campo terreno, que andam mais para o caminho negativo. Então, o mundo lá precisava passar para regenerador, e esses espíritos não acompanharam. Eles foram deportados aqui para o planeta Terra. Então foram aquelas primeiras civilizações inteligentes. Foram aquelas que trouxeram ensinamentos para nós, muitos que aqui fomos criados por Deus no início da caminhada. Foram lá na Mesopotâmia Antiga, aqueles que nos ensinaram a circunferência de 360 graus, aqueles que trouxeram o ensinamento da hora de 60 minutos, do minuto de 60 segundos. Então, foi esses seres que já conheciam essa tecnologia lá próxima à capela, que trouxeram e nos ensinaram aqui, nesse mundo de provas, e no início, o mundo primitivo. Então, é isso que acontecerá com a gente se nós não seguirmos os ensinamentos do Cristo. Como a Terra, segundo o próprio Pascal, lá no Universo e Vida também, o Pascal foi um grande filósofo, né, matemático, que deu origem à calculadora pascalina. E o Pascal ditou mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, viu, gente? A gente tem mensagens desse Evangelho segundo o Espiritismo que ela foi ditada nas instruções dos Espíritos pelo Pascal. E o Pascal, lá no início do Universo e Vida, ele fala que a Terra ela está na trajetória rumo à constelação de Hércules. E que ela, por si só, ela está evoluindo e passando para a regeneração. Que quando ela chegar lá, nós não seremos mais iluminados pelo sol que nos ilumina, mas nós seremos iluminados pela luz do nosso próprio Espírito, que já despojados dos andágios do crime e da dificuldade, a nossa luz, ela cobrirá
todo esse planeta. Lembra que eu falei que Deus não tem privilégios nas suas leis? Irmãos nossos hoje, que são espíritos evoluídos, que já chegaram na plenitude, eles passaram pelo processo onde nós estamos passando. Passaram por mundo primitivo, mundo de prova e expiação, de regeneração, até chegar em mundos felizes. Só que Deus, um dos seus atributos, que ele gosta de fazer, não me perguntem, perguntem ao Criador, viu? Quando vocês estiverem orando, vocês perguntam para Deus, que aí ele responde para vocês. Uma coisa que ele adora e gosta de fazer, gente, é criar espíritos. Ele criou espíritos no passado para habitar esses planetas, né? Esses mundos que ele cria. Ele cria espírito no presente e ele continuará criando espíritos no futuro. Tem uma frase assim que ela assim é bem só para a gente descontrair, né? Deus ama os loucos porque ele cria uma porção deles. E assim, se você for analisar, realmente é verdade. Ele ama a todo mundo, porque as pessoas, elas continuam errando e o Criador, ele tem uma paciência enorme no seu tempo, porque no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, agora me foge qual que é, mas fala assim: todos os homens passam pela fieira do mal? E o que os Espíritos respondem? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância, sim. E Deus, Jesus, acredita que o homem mau hoje, ele se tornará um homem bom de amanhã. Quem garante que nós, que somos médiuns, né, Sebastião? Sebastião, que é presidente do Centro Espírita, lá no passado não errou contra outros irmãos. E aqui hoje nós regeneramos e estamos tentando ajudar Jesus na sua caminhada. Segundo Emmanuel, segundo Humberto Campos, nós fizemos parte da civilização do velho continente, que seria ali a região da Europa. E nós erramos muito quando habitamos aquela região. E no mundo espiritual, rogamos a Jesus que pudéssemos retornar aqui no campo terreno e auxiliar ele na implantação da palavra de Deus no coração dos homens, como ele mesmo disse quando aqui esteve. Hoje nascemos na terra de Santa Cruz, que é considerado o Brasil, na América do Sul. O Brasil é a pátria do Evangelho e todos nós temos uma responsabilidade imensa para ajudar Jesus a levar esses ensinamentos do Evangelho adiante. Então, se estamos aqui, nenhum de nós somos melhores que os outros. Lembrando que todos somos irmãos perante do Criador, perante Deus. Por isso que o Criador, ele acredita em cada um de nós. Porque a doutrina espírita do século XIX, ela veio e ela trouxe grandes ensinamentos. Ela é uma tríplice aliança. Ela é filosofia, ela é ciência, ela é religião. Eu estudo muito doutrina, né, gente? Eu sou suspeito de falar. Porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei nada. Mas quanto mais eu leio e mais eu tento, né, estudar esses ensinamentos, mais eu enxergo o quanto ela está além. Porque a doutrina espírita, ela nos ensina a nós termos fé raciocinada. Ela nos tira dos dogmas onde nós somos engessados e nós nos tornamos fanáticos. Quando nós atendemos somente os sentimentos do coração, o Leon Denis fala isso na sua obra, nós nos tornamos fanáticos. E nós queremos fazer com que o outro enxergue da forma que nós enxergamos.
E a gente começa a querer forçar o outro porque nós estamos agindo somente com o sentimento. O Leon Denis fala que junto com esse sentimento, para a gente não ficar no fanatismo, é preciso nós atendermos à razão. Então tem que ser metade sentimento e metade racional, para nós não cometermos equívocos. Então a doutrina espírita, ela ensina muito bem isso, porque ela nos mostra o que está de acordo com as leis do Criador, principalmente aquelas leis morais que estão lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. E Kardec foi tão abençoado e tão inteligente, tão inspirado, que ele pegou aquelas leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos e inseriu em um único volume. Que volume é esse? Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o dicionário, ele é uma enciclopédia das leis morais. Por isso que eu disse lá no início da palestra, que se nós seguirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos o direcionamento, porque a doutrina espírita, ela nos mostra de onde nós viemos, o porquê aqui estamos e para onde nós estamos partindo. Ela mostra que a primeira letra do alfabeto divino, está lá nas cartas de Pedro, se chama amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Mas ela levanta dos túmulos também a segunda letra do alfabeto divino, que se chama reencarnação. Sem a reencarnação, não é possível provar a justiça de Deus. Porque se você for analisar apenas com a visão limitada que nós temos da atual existência, você irá entrar em contradição e você chegará à seguinte conclusão: Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de bondade e ele é um Deus de justiça. Onde você enxerga a injustiça hoje é a justiça do Criador sendo aplicada. É a correção necessária às lições abençoadas que chegam até nós. Então, quando nós entendemos isso, quando nós enxergamos com o olhar do Espírito e ouvimos com os ouvidos da alma, como ensinou Jesus, a nossa percepção muda, o nosso entendimento muda. Claro que nós não vamos endeusar o sofrimento, porque só quem sofre é que sabe o que está passando. Imagina só uma mãe que tem que devolver o seu filho ao mundo espiritual. Tamanha é essa prova aqui no campo terreno. Nós não somos máquinas, somos seres que temos sentimentos. E muitas vezes o sentimento, a dor moral, ela é muito maior do que uma dor física. E quando nós temos esse entendimento, que a vida não termina só aqui, isso nos traz um consolo, porque nós acreditamos na vida futura que o próprio Jesus prometeu. E a dificuldade de hoje, nós encaramos ela com resignação, com paciência e com aceitação. E até mesmo trocamos a frase, porque eu estou passando por isso, para a frase, o que isso está me ensinando? Qual a melhoria que eu estou tendo passando por essa dificuldade? Leon Denis também, eu cito muito Leon Denis nas minhas palestras, ele fala que a dor é a fornalha abençoada que derrete o orgulho e funde o egoísmo. Isso é palavras de Leon Denis. Então, o ser, quando ele está em uma condição financeira confortável, quando ele está com seu corpo físico saudável, muitas vezes o seu coração está duro de indiferença. E a partir do momento em que a dor
o visita o seu coração, ele começa a amolecer. Tá terminando, Sebastião? 5 minutos. Então, gente, Deus não erra nos seus endereços. Deus sabe justamente o que cada um de nós precisamos para nós completarmos esse processo evolutivo que nós estamos inseridos. E que tenhamos paciência, que tenhamos resignação, porque quem projeta a nossa futura encarnação somos nós mesmos. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Eu só queria encerrar, eu vou ver se eu consigo fazer a poesia da criação, né? Não sei se eu vou conseguir, gente, porque faz algum tempo que eu não faço ela, mas é para mostrar a grandeza de Deus, né? Quando Eurípides Barçanufo diz mais ou menos assim, que o universo, ele é obra inteligentíssima, obra que transcende a maior inteligência humana, é a inteligência das inteligências, é a causa das causas, é a lei das leis, é o princípio dos princípios, é a razão das razões, é a consciência das consciências. É Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais na natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos dos gênios. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos mares, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argento da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra sobre os homens de boa vontade. Que Jesus e Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Parabéns. Eu estou com essa incumbência de fazer essa poesia aqui na próxima reunião, mas não vou decorar, não. Eu vou ler, porque eu não dou conta de decorar ela nesse prazo, não. Mas é linda essa poesia de Eurípides Barçanufo, que se intitula Deus, né? Então, maravilhosa. E agradecemos nosso querido irmão Eduardo Rezende, que veio mais uma vez estar aqui conosco, mesmo num dia chuvoso, ele teve aí a fineza de estar presente. Para nós é uma honra muito grande e gratidão a você por fazer parte dos trabalhos dessa casa.
Nesse momento, agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês, agradecemos os internautas, as pessoas que nos acompanham, rogando a Jesus que leve até eles toda a paz, toda a saúde, toda a energia do cosmos, do universo, que possa dar a eles a força espiritual de que necessita. E rogamos as bênçãos para todos os espíritos fora da matéria aqui presente, que veio estar conosco, também acompanhar a palestra, seja eles abençoados pela luz e a misericórdia divina. E assim, agradecido por tudo, Senhor, nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso retorno para a vida espiritual. Em nome de Deus, em nome de Jesus, declaramos por encerrada a primeira parte da nossa reunião, e que assim seja.